nosso amigo Marco Antônio se propôs a escrever digamos, quase um tratado, porque realmente ele pegou todos os registros de casamento e nascimento de um período do início dos registros da Igreja Católica em Torres. Então vai ser muito importante para consultas, para as famílias que queiram resgatar as suas origens, porque se dispersa ao longo do tempo em todos os rincões do país e até do exterior. Então é um livro que em qualquer lugar pode-se olhar novamente as suas origens, buscar as suas origens das pessoas que praticamente começaram a colonização de Torres. Qual a sensação de, no mundo globalizado, a gente encontrar essas origens, a gente resgatar, a gente ter essa oportunidade de encontrar um parente muito distante, aquele que talvez tenha começado a nossa família? Veja, eu entendo que o mundo hoje está muito dinâmico, muito rápido, as pessoas, uma ida e vinda muito rápida, não se tem muito tempo para a família, até os amigos a gente já seleciona alguns poucos, porque a abrangência do mundo moderno ela é muito dinâmica. Então, um livro destes esportes favorece o quê? Favorece que as pessoas tenham, pelo menos se não fizer uma pesquisa ampla, profunda, tem uma ideia do que é que foram os seus antepassados. E quiçá saber que às vezes um amigo que ele considera só um amigo, na verdade é um parente também. Há quanto tempo o senhor está em Torres? Há aproximadamente 30 anos. Eu vim de Santa Catarina, sou natural da cidade de Criciúma. Eu vim para Torres para ficar 3 meses e graças, digamos assim, ao pai do Marco Antônio, que foi, além de meu sócio, um amigo extraordinário, que se mantém essa relação de amizade e de gratidão até hoje. Então, 30 anos já morando em Torres. Marcos, fale um pouco assim, na verdade tu colocaste que esse é o teu 3º livro, né? Gostaria que tu falasse um pouco das suas 2 obras anteriores. É assim, ó. Nesse trabalho da paróquia de São Domingos das Torres, eu, o genealogista e pesquisador e escritor osoriense, dou o meu 3º passo no mundo literário. Eu escrevi primeiro sobre minha terra de nascimento, Palmares do Sul, e uma outra obra específica sobre a minha linha materna de família, a família Velho, oriundo de Mostardas, ok? Eu sei que foi o que eu escrevi. Qual a sensação ou o que te levou a fazer esse trabalho de busca, de recuperação? É como eu disse no painel, isso é uma homenagem a uma questão de católicos, né? De obedecer ao 4º mandamento da lei de Deus, de honrar pai e mãe, né? O outro ponto que eu digo é o seguinte, ó, que é assim, ó, que tem nos Lusíadas, que o Luís de Vaz de Camargo escreveu os versos, tem uma parte de um verso no canto 3, no versículo 3, que diz assim: mandas-me, ó rei, que conte declarando de minha gente a grande genealogia. Não me mandas contar estranha história, mas manda-me louvar dos meus a glória. E ele completa: que outrem possa louvar o esforço alheio, coisa é que se costuma e se deseja. Mas louvar os meus próprios a receio, que louvor tão suspeito não me esteja. E, para dizer tudo, teme creio, que qualquer longo tempo curto seja. Mas, pois o mandas, tudo se te deve. Irei contra o que devo e serei breve. Além disso, que a tudo enfim me obriga, é não mentir no que disser, porque defeitos tais, por mais que diga, mais me há ainda de ficar por dizer. Tá? E o outro aspecto é esse pensamento do Carlos Galvão Krebs, né? Que nos estimula a trabalhar na pesquisa, no resgate das comunidades da onde a gente é originário. Porque ele diz assim, ó: o povo sem tradição é indivíduo sem memória. Não sabe quem é, nem de onde vem, nem para onde vai. Fica solto no espaço e no tempo, sem raízes que lhe deem apoio para firmar sua posição na história, e sem a seiva vital que ele vivifique, arremetida no sentido do progresso.
O que a gente diz aqui em Osório? Se nós, que somos daqui, não marcarmos e fizermos a nossa história, podem vir pessoas estranhas aqui, morarem aqui alguns anos, 20, 30 anos, e ficarem ricos, porque vão trabalhar aqui, e eles vão contar uma outra história que não tem nada que vai ter aqui, porque eles vão contar a história deles, dos últimos 30 anos que viveram aqui. O que estava antes não vai interessar. Então vai ficar uma coisa muito feia para quem? Para eles não, que trabalharam para resgatar a parte deles. Vai ficar feia para nós, que não fizemos nada e ficamos de braços cruzados. A gente espera com essa obra que isso estimule, né? Deu uma motivação para que as pessoas tenham um ponto de partida, de estímulo, para que, vendo aqui, eu sou da família Xavier, ele tem um ponto de partida, que existia uma família Xavier em 1826, que casou, morou em Torres e deixou filhos. Que ele, Xavier, hoje, em 2007, que pode, se ele lembra que os avós deles ainda já eram de Torres, pode ser que esse Xavier tenha relação com os primeiros habitantes da localidade. A gente espera estimular esse tipo de coisa, né? Para finalizar, conta um pouco assim, como era Torres no início? Torres no início era uma guarda do governo português para controlar o tráfego de cavalos e tropas, né, que iam para Santa Catarina, que ali nesse posto tinham que pagar um pedágio, me parece que de 20% da tropa. Quer dizer, se ele viesse com uma tropa de 1000 bois, ele teria que deixar 200 para o governo português. E também controlar o ir e vir de gente e pessoas, para evitar coisa de banditismo, agentes secretos de outros países. Então foi feita uma guarda militar. Então, o início dela é uma guarda militar comandado pelo sargento Manuel Ferreira Porto, que foi para lá a ordem do governo português com a sua família. E ali no Morro do Farol, né, ele em seguida conseguiu começar a construção daquela igrejinha, né, que ele conseguiu do bispo autorização para fazer ela funcionar com a invocação de São Domingos de Gusmão, e ali nasceu Torres, né, bem em cima do morro, onde a rua José Picoral, de Torres, né, e a Padre Lamônaco. E a capelinha tem 181 anos e ainda existe até hoje, inclusive a casa do sargento que fica ao lado dessa capela. E a capela foi feita, tem uma aquarela dela, de 1820, de um pintor francês que teve ali de passagem, que é famosíssima, que é um dos pontos referenciais de imagem de Torres, né, que todo mundo conhece e não há quem não conheça, né, porque o ícone maior de Torres é essa capela. Ainda é essa capela, junto com os morros que tem ali, o Morro do Farol, o Morro das Furnas e o Morro da Guarita, né? Então, os pontos turísticos de Torres, mas os principais mesmo hoje são a Capela de São Domingos, o Morro do Farol, o Morro das Furnas e o Morro da Guarita. Tá ok? Obrigado, hein? Doutor Mabilde, fale um pouco sobre a sua participação com o seu painel no evento. Bom, a gente vim representando o Instituto Genealógico do Rio Grande do Sul e o Marco como um dos membros do Instituto e fez uma pesquisa muito importante de salvaguarda desse material de Torres, que é um material que fica indisponível para a maior parte das pessoas que já não vivem mais, são torrenses de origem e moram em Porto Alegre ou em qualquer outro lugar do estado. E essa coisa que ele fez facilita essas pessoas a procurarem essas suas origens. E na realidade quem busca a origem é quem está fora do seu lugar, né? Então um torrense que não está mais em Torres, ele vai atrás das suas origens. Um alemão que veio para o Rio Grande do Sul, ele não tem grande problema, ele sabe que ele é da Alemanha, mas os filhos deles querem saber a origem, esses vão atrás dos seus registros na Alemanha. E aí tu vai ver que a maior parte das pessoas que fazem genealogia ou que buscam os seus antepassados são pessoas que moram em cidades grandes, em centros urbanos grandes. Sim, em cima desse tema, eu queria que o senhor falasse um pouco assim, o senhor é diretor do Indiers, né? Desculpa, presidente, né? Como
Como é que é assim, esse resgate? Como funciona? Né? Como se procede? Para um cidadão comum, como é que ele faz para ter acesso a alguma pesquisa? Bom, assim, essa pesquisa, normalmente, quem vai fazer genealogia tem que começar por casa, né? Quer fazer esse resgate da sua história familiar. Ele vai ter que começar por a sua casa. Ele vai pegar com os pais, com os avós, se tiver tios e tal, tentar começar a montar uma árvore genealógica. Ele vai anotar o nome dessas pessoas, primos e antepassados. A partir daí, ele vai ter datas locais e, muito importante, a história dessas pessoas, porque genealogia não é só nome e data, você não vira um guia telefônico, né? Tem que ter a história. O que esse pessoal fez na vida? Então, a partir desse começo, desse núcleo que ele faz com a sua pesquisa dentro da família, ele pode ir avançando na busca dessas raízes em cima de documentos que existem. Daqui até 1890, ele pode ir através dos documentos civis, registros de nascimentos, casamentos, óbitos, proclamas de casamento, habilitações de casamento. Antes de 1890, quando foi proclamada a República, antes de 1890, esses registros eram todos feitos pela Igreja, que era, na realidade, não havia desvinculação de Igreja e Estado e era eles que faziam os registros civis, né? E aí então se vai isso até a data que chegou o indivíduo, o primeiro aqui, o imigrante, né? Nesse momento se pode continuar pelos registros eclesiásticos, pelos registros de terras, porque como eram colonos haviam terras, pelos inventários, pelas partilhas, testamentos, e a partir da chegada no imigrante, dali para trás tem que saber local de origem na Europa ou outro lugar, e aí se busca isso lá na Europa. Normalmente precisaria saber porque lá são muitas cidades muito pequenas, uma pertinho da outra, então não adianta, por exemplo, dizer, ele veio de Vicenza. Vicenza deve ter, sei lá quantas mil comunes, cada uma com a sua igreja, tem que saber o localzinho exato, senão ele não chega nesse registro. Na Alemanha a mesma coisa, né? Vai dizer que veio da Prússia. A Prússia era um estado grande, com também quantidade enorme de cidades. Mas isso é uma coisa muito importante ressaltar, que existem registros que pessoas que não buscam, até se acusam injustamente o Rui Barbosa de ter queimado documentos da escravidão. Ele queimou os documentos, ou diz que mandou queimar, os documentos de compra e venda de negócios. Os registros de nascimentos, casamentos e óbitos desses escravos estão todos aí. Se alguém quiser ir buscar, e vai saber as suas origens também na África, né? Qual era a nação que era, porque vieram de várias etnias diferentes lá, né? Se era Bantu, se era Benguela, tem várias, isso se acha todas as indicações. E é gente daqui, gente que está formando o nosso país, né? Erickson, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa ideia do livro, do encontro com o Marcos. Fala um pouco desse processo. Bom, o Marcos chegou até nós através da mão de um amigo em comum nosso, que é o Pasqualino Lopes Ribeiro. O Pasqualino nos apresentou ele estava com esse trabalho dele todo compilado, mas não estava ainda diagramado, né? E trouxe até nós. A gente aceitou o desafio de fazer o trabalho, né? Fazer a diagramação, né? E fazer também a parte gráfica dele, né? Fazer a parte de composição, de diagramação dele e também a impressão, né? Como a gente já tinha feito um outro trabalho anterior, né? A gente achou só que o outro trabalho era um trabalho de 40 páginas, né? E esse é um trabalho bem maior, de 230 páginas, né? A gente vamos aceitar esse desafio e vamos fazer o livro. A gente pegou o trabalho, trabalhamos em cima dele em torno de uns 3 meses e meio, né? E conseguimos aí, tá hoje lançando esse livro. E como é que é ter uma editora no litoral? Olha, nós estamos trabalhando com editora. Estamos trabalhando com editora
pouco menos de um ano, né? A gente se dedica a maior parte do nosso tempo, do nosso trabalho, à edição de jornal, né? Fazer jornal no litoral, a gente pode se dizer que é uma arte, né? Porque além de tu ter que correr atrás do patrocínio, correr atrás da manutenção da parte financeira do jornal, tu tem que produzir os textos, produzir as matérias, fazer as fotografias e depois de tudo, depois do material diagramado pronto, tu ainda tem que distribuir. Então realmente é um pouco complicado, né? Mas graças a Deus a gente tem se dado bem, a gente tem um conhecimento muito grande em Osório, no litoral, e tem gostado muito, viu? Particularmente a gente tem aumentado o número de assinantes, né, e leitores. O pessoal de banca tem nos procurado bastante, né, e a gente tem conseguido a cumprir as nossas obrigações e andar certinho aí. Estamos recuperando toda a nossa memória nesse momento em que o município comemora os seus 150 anos e, nesse sentido, estamos construindo agora um museu da navegação, da via férrea. Estamos resgatando essa memória, estamos resgatando a condição de estabelecer também, nesse projeto da via, da recuperação das águas da Lagoa do Marcelo, a recuperação do aspecto cultural da navegação lacustre, um museu que vai recuperar essa história, essa memória. Incentivamos 8 escritores de Osório a publicarem livros. O município compra as edições no sentido de fazer com que elas estejam viabilizadas. E isso resultou em 2 projetos. Um já vimos desenvolvendo desde 2005, que é a leitura nas escolas, que é um projeto que busca, na verdade, criar um ambiente cultural de leitura nas escolas. E a Feira do Livro, que agora se realiza, esse evento aqui também é um evento vinculado à Feira do Livro, cria as condições de um ambiente altamente profícuo no aspecto cultural. Uma Feira do Livro que estava praticamente sepultada, enterrada, foi revivendo com a participação muito intensiva dos autores locais, com as suas publicações que aconteceram no ano passado e este ano, com apoio expressivo da Prefeitura. E vamos publicar mais livros ainda e, além do mais, buscar essa identidade que tem com um processo musical, cultural, pedagógico, de memória, resgate da nossa cultura e identificações. Nós estamos num ambiente, nesse momento, extremamente favorável, mesmo porque Osório, pela primeira vez na sua história, consegue um acréscimo substancial de receita para o ano 2008. Vamos acrescentar um acréscimo na nossa arrecadação de ICMS, fruto exatamente de um trabalho que a Prefeitura desenvolve, de 190%, o que significa uma possibilidade de acréscimo de 16 milhões na nossa receita para 2008. Esse trabalho continua em 2009 com uma outra projeção de mais 32 milhões, fatos econômicos já foram gerados para que isso efetivamente acontecesse. Chegaremos a 2010 levando em conta o orçamento de 2007 triplicado. Ou seja, Osório vive um momento extremamente favorável, um momento positivo, um momento em que se projeta toda uma recuperação de infraestrutura, de qualificação de vida, de perspectivas, um ambiente que vai promover também vários programas sociais que darão dignidade a uma parte da nossa população que necessita dessas atividades. Eu vejo um município extremamente atuante, presente, um município forte, se projeta um município forte e, portanto, com um resgate muito consistente de ações. Muito obrigado, prefeito. Rodrigo, fala um pouco da tua apresentação com o teu painel. Eu apresentei, o Marcos pediu para me apresentar alguma coisa sobre o arquivo histórico, né, o arquivo público Antônio Stenzel Filho de Osório. Então eu apresentei uma abordagem do trabalho, a importância da recuperação da documentação que está nos arquivos, né, e a transcrição desses documentos e a publicação dele, né, que tem a ver com o livro que o Marco publicou agora, que é sobre uma transcrição de registros paroquiais, né. Isso é muito importante porque as pessoas, como eu falei no painel, né, há 2 vantagens, né, em se publicar, transcrever uma documentação antiga e publicá-la, né, que é tu salvaguarda o original, né, de eventuais danos e intempéries do tempo, e aí tu possibilita também aos pesquisadores, inclusive aqueles que são iniciantes, que não têm tanta formação e de como lidar com a documentação antiga, né, que eles tenham acesso facilitado consultando livros publicados, né, transcritos. Né. Eu queria que tu falasse assim, como é que é ser um escritor radicado em Osório, de repente ter esse sentimento de ver esse resgate através da história. Fala um pouquinho.
Eu escrevi o meu livro Passageiros no Ucrânia, a história da minha família, né? Eu lancei esse ano e eu acho importante porque assim, quando eu publiquei o livro eu tinha a visão só da minha família, né? Mas como eu fiz uma inserção histórica, de um contexto histórico dentro dele, né? As pessoas compram porque abrange várias famílias, né? Então assim, é importante o resgate da cultura e da história, e em especial aqui de Osório, do Litoral Norte, porque era uma história que até então não tinha sido tanto estudada, né? A gente tem muita documentação ainda que está para ser transcrita, documentos que podem ser pesquisados e não são consultados, né? Estão guardados nos arquivos, se estragando, se perdendo documentação importante. Esse trabalho de resgate é muito importante para isso, para conhecer realmente as nossas raízes e transformar em livro, em pesquisa e poder publicar e que as pessoas tenham um conhecimento maior da sua história, porque aquele povo que não tem história, não conhece a sua história, não pode analisar e prever o futuro, né? Construir um bom futuro. A base da educação é o conhecimento da sua história e da educação, né? Quanto tempo tu está em Osório? Eu nasci em Osório, tenho 29 anos, né? Eu nasci em Osório aqui. A minha família veio de Maquiné e antes lá de Três Forquilhas, próximo a Torres, né? Algumas famílias têm ligação com o que o Marco fez no livro dele, né? De transcrição, né? Eu queria assim, já que tu brincar um pouco do livro, né? Na questão assim, como é que está Osório para ti? Tu que está há 29 anos em Osório. Queria que tivesse uma comparação assim, de Osório no tempo de infância ao Osório atual. Olha, eu acho que melhorou muito. O Osório tem desenvolvido muito, não só no lado comercial, né, que sempre foi o forte da cidade, mas em especial nos últimos 2, 3 anos aí, essa administração, esse prefeito que está aqui tem contribuído muito para a divulgação da cultura, tem ajudado muito quem trabalha com cultura. Nós fazemos parte da comissão da Feira do Livro que está acontecendo em Osório, que está sendo realizada em Osório, né, que começou na terça-feira e vai até amanhã, que é domingo. E o prefeito tem dado muito apoio para nós que pesquisamos, para que se divulgue cultura, não só a pesquisa histórica, mas o teatro, a poesia, a literatura em geral, né? Então eu acho que nesse sentido, Osório evoluiu muito, desde que eu nasci para cá, que eu comecei a estudar, da minha infância para cá, nesse sentido ela tem evoluído muito. E esse era um ano especial, que é o ano do sesquicentenário da cidade, né? Então acho que se valoriza mais, se destaca mais ainda. Muito obrigado. Silvana, eu gostaria que tu falasse para nós qual é essa sensação assim, desse resgate histórico, de ver o Marco fazer esse trabalho. Eu acho muito legal, porque a gente sempre gosta de ter esse resgate familiar, a gente tem muitas fotos e aquela coisa, eu que sou a mais nova, então muitas coisas eu já tinha que perguntar para ele, para saber da família, quem tinha sido fulano ou ciclano, vendo as fotos, né? Isso há uns tempos atrás. E aí agora já é o segundo livro dele sobre o assunto. E então com isso a gente tem, além de ter ele ao vivo e a cores, a gente fica com um documento, né, com tudo documentado sobre a nossa família, que foi as primeiras pesquisas dele, e acho que vai ser útil para várias famílias, né, por isso. Então é uma coisa para nós, a gente sente muito orgulho disso, a gente sabe que é um trabalho de pesquisa muito grande, ele se dedica 24 horas por dia para fazer isso, né? A gente vê que é muito difícil e tal. Então a gente fica muito orgulhoso e é muito legal em função da gente resgatar as nossas origens, né? É isso que eu ia te perguntar assim, rapidinho assim, qual é a sensação de às vezes pesquisar no livro, achar alguém, olha, esse aqui era meu primo, ou esse aqui eu não vejo há um tempão? Não, isso é muito legal, a gente pega no primeiro livro dele, que foi bem em relação à nossa família, a gente conseguiu ver desde os imigrantes que vieram, né? O meu filho também adorou saber, e aí eu vou passar para os meus filhos vão passar para os filhos dele. É uma pesquisa, é um trabalho muito legal, muito bacana. Obrigado. Hein? Como é que é essa sensação, assim, de ter, além do sentimento bom de ter um filho escritor, saber que ele está fazendo esse resgate através de um livro? Eu acho muito, muito bom. Eu gosto muito também dessa parte, genealogia. Gosto muito, acho até que ele saiu a mim. E a sensação assim, de encontrar um parente através de um livro?
Eu acompanho bastante, ele mora junto, pode-se dizer, no apartamento dele, mas do lado meu, e eu estou sempre ao par e gosto muito de ler. Já vai dando algumas orientações antes ou depois, não, esse aqui... Eu sei alguma coisa que ele não sabe. Ei, Marco, esse aqui tu tira do livro que eu não quero falar dele. Isso aí. Quase isso. Quase isso. Mas parente a gente não escolhe. Gostando ou não, é da família. Claro, é isso aí. Muito obrigado. Não, por nada. De amigo a gente pode escolher, né?